A paz do Senhor a todos, eu sou o Diácono Jean e gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10 e o verso 10. Diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Queridos, nós vemos aqui o profeta Jeremias combatendo contra os falsos ídolos, combatendo contra os falsos profetas. A nação de Israel havia deixado de adorar o Senhor para adorar esses falsos ídolos. A nação de Israel havia deixado de ouvir a voz de Deus para ouvir os falsos profetas. Resultado, ela se afastou do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que Deus de alguma forma se afasta da gente, mas não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta de Deus. O nosso Senhor é um Senhor soberano e Ele permanece da mesma maneira. No livro de Apocalipse, capítulo 1, vai dizer que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ou seja, o Senhor, Ele não muda, Ele continua da mesma forma. Então nós vemos aqui a nação de Israel distante do Senhor. Se afastou do Senhor, se afastou dos caminhos de Deus, a nação estava perdida. E o profeta Jeremias começa a combater a toda essa injúria, a toda essa idolatria, a toda essa situação terrível que a nação se encontrava. O profeta Jeremias, ele, no capítulo 10, ele começa a enaltecer a grandeza de Deus. Ele começa a falar da soberania do Senhor, da força que o Senhor tem. No capítulo de número 6 ele vai dizer: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Ou seja, o profeta Jeremias, ele começa a falar da grandeza do Senhor, ele começa a falar da forma que o Senhor é forte e soberano. E aqui eu levanto um ponto, irmãos. Através dessas virtudes que Jeremias destaca do Senhor, se levanta a questão de como anda a nossa dependência no Senhor. A nação de Israel havia deixado a dependência do Senhor de lado para seguir um caminho totalmente destrutivo. Mas como anda a nossa intimidade com o Senhor? Como anda a nossa dependência? Nós somos seres dependentes do Senhor. A partir do momento que nós reconhecemos a grandeza do Senhor, assim como o profeta estava reconhecendo, a partir do momento que nós vemos a força que o Senhor tem e reconhecemos o seu amor para conosco, nós conseguimos reconhecer a nossa dependência em Deus. Nós somos seres dependentes do Senhor, nós dependemos da grandeza do Senhor nas nossas vidas. No livro de Salmos, capítulo 37, o verso 23, vai dizer: O Senhor firma os passos do homem bom, e nos seus caminhos ele se compraz. Se ele cair, não ficará prostrado, porque se cair, o Senhor o segura pela mão. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo em outras palavras: o homem que é bom, ele segue o caminho de Deus, porque mesmo se ele cair, ele se levanta e anda, porque o Senhor apoia e o levanta. O Senhor tira ele daquele lamaçal, daquela situação difícil. Jeremias, em Lamentações 3, vai chegar a um ponto que ele vai dizer que ele já não sente mais a presença do Senhor. Mas é interessante destacar que, mediante a tanto sofrimento, ele consegue reconhecer que o Senhor, desde o início, esteve com ele, e o Senhor não muda, ele continua da mesma forma. É aí que ele vai dizer que as misericórdias de Deus é o fato de nós não sermos consumidos, e que as misericórdias do Senhor é inesgotável. Então, queridos, Jeremias, ele reconhece a grandeza de Deus. A grande realidade é que nós olhamos para os nossos problemas, colocamos medo em nós mesmos, permitimos que as circunstâncias nos apavorem, nós olhamos pela situação difícil e nós reduzimos a grandeza de Deus. Jeremias, em meio ao caos, ele não reduz a grandeza de Deus, mas sim ele reconhece que Deus é soberano e que Deus é com ele. É dessa mesma forma que nós devemos agir. Trazendo esse contexto para os dias de hoje, a igreja, irmãos, quantas pessoas não se desviaram, quantas pessoas não perderam-se do caminho do Senhor, quantas pessoas deixaram de adorar a Deus para adorar outras coisas, porque a idolatria se resume em tudo aquilo que a gente deixa de fazer para Deus e fazer algo para o mundo. Isso é idolatria. A idolatria pode estar num carro. Você é conservador demais com o carro? Tem problema ser conservador? Não.
é um ponto positivo. Mas você ser conservador ao ponto de você deixar de ir para a igreja servir ao Senhor, ou de você deixar de fazer algo para Deus, para você ser conservador, isso é uma idolatria. A partir do momento daquela pessoa que trabalha demais, trabalha incansavelmente dia e noite, sai de manhã cedo e chega à tarde, altas horas da noite, porque estava no serviço. Ele é uma pessoa trabalhadora, mas a partir do momento que isso impede ele de estar cultuando, que impede dele estar sendo o corpo de Cristo, porque nós somos membros de um corpo, a partir do momento que a pessoa deixa de ser um membro, isso se torna uma idolatria. Entende, irmãos? O tamanho da situação, isso é muito sério. Muitas pessoas estão perecendo por terem se afastado do Senhor. Quantas pessoas estão afastadas? Talvez você possa estar ouvindo essa mensagem e esteja nessa situação, mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. O nosso Deus é um Deus longânimo, Ele é um Deus que nos ama. Então, irmãos, nunca fique pensando que não tem mais solução. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo que só faz tudo errado, que nasceu desse jeito, aquela síndrome de Gabriela, que é assim desse jeito mesmo e vai ser assim desse jeito para sempre e pronto, acabou, irmãos. Não é assim. Você não é um erro. Por mais que você não possa ter contato com o seu pai, ou por mais que você não conheceu a sua mãe, você não é um erro. Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele nos elegeu nele. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos uma bênção. Você é uma bênção. Você não nasceu para trazer discórdia. Você não é uma discórdia. Você nasceu para trazer bênção e você é uma bênção. O fato de ser uma bênção é a gente abençoar ao nosso redor as pessoas com o que Deus tem nos dado. Deus, Ele nos deu, por intermédio da sua palavra, grandes coisas nas nossas vidas, grandes virtudes. É através da palavra de Deus que nós mudamos o nosso caráter. A grande realidade é que se o nosso caráter se parecer com o caráter do mundo, nós vamos nos afastar do Senhor. A grande realidade é que se nós não conservarmos o nosso caráter de cristão, nós vamos perecer. Nós vamos olhar igual as nações vizinhas, nós vamos olhar para o lado, fulano e ciclano faz de um jeito, eu posso fazer desse jeito também que vai dar certo, e se afasta dos princípios que Deus tem proposto para nós. Não é assim. Então, irmãos, é muito importante, eu venho por intermédio de Deus trazer essa palavra para o coração de vocês. Como anda a sua dependência no Senhor? Como anda? Provérbios 16:9 vai dizer: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Ou seja, nós sempre tentamos fazer as coisas do nosso jeito, mas as coisas não são do nosso jeito. As coisas são das formas que o Senhor quer. As coisas são do jeito que o Senhor permite. Então, a nossa vida tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Caso contrário, irmão, nós vamos nos afastar do Senhor, assim como a nação de Israel se afastou. Provérbios 20:24 vai dizer: os passos dos homens é dirigido pelo Senhor. Como, pois, o homem pode compreender o seu caminho, Deus dirige os nossos passos. Deus é que Ele se manifesta por intermédio da sua graça, nos conduzindo ao caminho correto. Quantas pessoas têm tomado atitudes sem consultar o Senhor? Quantas atitudes você tem tomado sem consultar o Senhor e você tem fracassado e muitas das vezes você até acaba blasfemando contra Deus? Irmãos, as nossas atitudes, elas têm uma consequência muito grande e é a nossa responsabilidade estarmos alinhados com o que Deus tem para nós. É a nossa realidade estarmos alinhados com o que o Senhor tem para nós. Então nós temos que estar alinhados, nós temos que estar de acordo com o que o Senhor tem proposto para nós. Irmãos, não importa, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a atual situação que você se encontra, se o seu problema é emocional, se o seu problema é financeiro, se o seu problema é conjugal, se o seu problema é com seus filhos, se o seu problema... Enfim, irmãos, nós vamos nos deparar com inúmeros problemas, pessoas com inúmeros problemas, mas o nosso propósito tem que ser um só, é buscar o Senhor. Então, queridos, eu não sei a situação que vocês estão passando, mas eu sei de uma coisa: por intermédio da graça de Deus, nós possamos ter um acesso e nós temos uma oportunidade de nós nos voltarmos ao Senhor de uma forma poderosa. Então, queridos, se voltem ao Senhor, se voltem. Eu vou estar orando por vocês
Coloque diante as suas dificuldades diante de Deus, que Deus ele pode operar maravilhas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho agradecer por essa rica oportunidade e venho colocar diante do coração dessas pessoas. Quantas pessoas precisando de uma oração, quantas pessoas precisando de uma ajuda. Pai, intervenha com a sua graça e com a sua misericórdia diante da vida dessas pessoas. Intervém nesse casamento, intervém no serviço, Pai. Intervém na vida dos seus filhos, ó Pai. Intervém no lar. Quebre todas as amarras, quebre todos os laços do passarinheiro, toda a peste perniciosa seja cancelada, nos livre de todo o mal, nos afaste do pecado, Pai, para que nós possamos viver uma vida em santidade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu oro abençoando essas pessoas, e Pai querido, que nós venhamos conservar a nossa dependência no Senhor, renova a nossa dependência diante de Ti, ó Pai, de uma forma poderosa, no nome de Jesus.